estamos recebendo para falar com a gente sobre este assunto o ambientalista e coordenador da Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição, o senhor Levi Torres. Levi, muito obrigada pela presença, bom dia. Bom dia, obrigado a vocês. Queria começar falando sobre essa questão problemática com relação ao descarte de materiais. De uma forma geral, a gente percebe que é um desafio, né, no mundo hoje lidar com a quantidade de materiais que vão sendo descartados. Com relação aos produtos oriundos da construção civil, qual que é a situação? Hoje a construção civil ela é de fato o vetor do desenvolvimento do Brasil, né? De cada 10 trabalhadores, aproximadamente 5 ou 6 trabalham na construção civil e demolição. E nos últimos anos, com o aquecimento da economia, nós tivemos, evidentemente, mais construções e, evidentemente, mais entulho. Então, o entulho descartado de forma incorreta tem sido, de fato, propagador de grandes pragas urbanas, né? Ratos, baratas. E agora, de forma mais contundente, né? Um dado alarmante é o entulho sendo vetor de dengue e também transmissor de doenças como chikungunya, dengue, zika vírus e até mesmo a malária. Então, o gerenciamento correto dos resíduos da construção civil e demolição, de fato, tem um impacto muito grande na saúde pública. Nossa, então é importante. Então, vendo, gente, quando a gente fala sobre essa relação com a nossa vida, com o nosso dia a dia, a gente não se relaciona uma coisa na outra. Né? Fala, mas, nossa, eu não estou reformando minha casa. Mas, se de repente você tem uma construção ao lado, na vizinhança, e eles não estão descartando de forma correta esse entulho, você pode ter prejuízos. Além disso, perde-se dinheiro também, quando não se dá um destino correto para esse tipo de material, que continua tendo valor se você levar para uma destinação mais correta. Não tenha dúvida, o entulho gerado da construção, ele é um desperdício, visto que no Brasil nós temos um processo arcaico de construção. Então se constrói, coloca-se um tijolo em cima de outro tijolo e depois se quebra para passar os conduítes, a rede de esgoto, a rede elétrica, fios, enfim. Então o entulho de fato é perda de dinheiro, e um grande desperdício, né? Visto que esse resíduo, que é o resíduo cinza, o resíduo vermelho, ele pode ser reciclado sim. Então, de fato, podemos afirmar que o entulho, conhecido aqui no Sudeste como entulho, no Sul como caliça, no Nordeste como metralha, ele é um grande desperdício de dinheiro. Você falou o vermelho, o cinza, só para a gente entender essas colocações, o entulho vermelho seria o quê? Os tijolos, esse tipo de coisa? Ou qual que é a diferença de um de outro? O entulho vermelho é aquele entulho oriundo de concreto, todo e qualquer tipo de resíduo vermelho, cinza, né? O resíduo vermelho é cerâmico, mais argila e materiais parecidos, né? Ou seja, tem uma diferença que é a absorção de água, mas a gente difere esse entulho de vermelho e cinza. Mas o cinza é o concreto e o vermelho é o cerâmico. Tá. Você falava, por exemplo, da questão relacionada com a saúde pública, né? Onde nós vemos, inclusive, e as campanhas de combate ao mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti, a gente tem percebido, inclusive, os desafios para se limpar as regiões e tudo mais. Agora, existem outros prejuízos também, por exemplo, questões de assoreamento, questões relacionadas a próprias enchentes, que muitas vezes nós vemos em algumas regiões do Brasil, também com esse descarte incorreto do entulho? Sim, o descarte incorreto de entulho, não obstante esses prejuízos que são de saúde pública, né? Ele impermeabiliza o solo, fazendo com que haja maior incidência de enchentes. Então, o descarte de entulho, além de impermeabilizar o solo, além de ser vetor de pragas urbanas, ele ainda desafia o poder público ao desvalorizar bairros, ruas, cidades como um todo, e evidentemente que esse ônus fica para o poder público, porque quando o morador, o gerador do resíduo, ele descarta de forma incorreta o entulho, a prefeitura, evidentemente, vai ser responsável pela remoção daquele resíduo. Então, quem paga a conta final é o cidadão. Então, é prejuízo ambiental, é prejuízo financeiro, né? E, de forma direta, o cidadão paga a conta final. Perfeito. Você falava dessa força que a construção civil tem no nosso país. Alguns dados apontam aí que um terço da poluição que acontece dos gases lançados na atmosfera no mundo são da construção civil. Isso gira em torno de 25%, 30%, se a gente for colocar em porcentagem.
O processo de reciclagem ajuda a combater esse número, a reduzir esse impacto também? Não tenha dúvida. Eu acredito que o processo de reciclagem ele auxilia, mas se a gente começar a construir com mais inteligência, eu acredito que nós teremos uma construção mais sustentável. Como eu havia dito, a construção no Brasil ela ainda é arcaica. O processo de mobilização na construção civil ele é um processo que pouco evolui. Para a gente pensar nessa questão, quando se fala, por exemplo, de uma construção sustentável, muitas vezes o que vem à mente da gente é, por exemplo, a instalação de sistemas de captação de água, questões de energia. Sim. O que torna uma construção, nesse sentido, mais sustentável? Pelo menos no início da obra, é gerar o mínimo de resíduo possível. Existe, por exemplo, tijolos que eles são intertravados, onde você não tem necessidade nenhuma de quebrar a parede. Ele já tem os furos específicos para você passar todo o encanamento e os fios. E além de ser uma forma de trocar calor. Então, pelo menos no processo primário da obra, você reduzir a quantidade de resíduos. E se reduzir esse resíduo, conseguir fazer a triagem desse material, eu acho que a construção tende a ser a mais sustentável. Perfeito. Agora, quando a gente fala de utilizar, por exemplo, materiais desse nível, muitas vezes as pessoas têm receio de tornar uma obra mais cara. Isso ainda acontece, por exemplo, produtos que têm um cuidado maior, que trazem essas facilidades que acabam gerando aí uma economia mais para frente, ainda são mais caros? Engraçado, né? Porque quando a gente fala de material reciclado, por exemplo, esse papel ele é reciclado, né? O papel reciclado ele é mais caro que o papel branco, ou até um certo momento ele foi. Agora, o agregado reciclado, que é o produto oriundo da reciclagem de entulho, ele é mais barato. Então, você tem... é vantagem econômica também. É vantagem econômica. Por exemplo, você tem areia, que ela provém de portos de areia, que são nos rios, certo? E você tem a pedra, que provém da pedreira. Então, todos são naturais, os dois. Quando você tem a pedra reciclada e a areia reciclada, além de ser mais barato, é mais sustentável. Então, a solução, quando você utiliza esse agregado reciclado na obra, é muito mais vantajoso. Em média, você consegue economizar, na questão do agregado, mais ou menos 30%. Nossa, muita coisa. Um terço. Agora, tem gente que acha que perde em qualidade. O agregado reciclado ele tem uma qualidade inferior ao agregado natural, naturalmente, né? Mas você tem uma aplicação específica, por exemplo, pavimentação de ciclovia, de calçadas. Não é para todos os serviços que você vai usar esse tipo de material. Exatamente. Por exemplo, é vedada a utilização do agregado reciclado para fins estruturais, ou seja, viga e colunas ou uma coisa que exija uma qualidade superior do agregado. É evidente que um prédio, por exemplo, uma construção, você consegue aplicar mais ou menos 30% de agregado reciclado, ou seja, pavimentação, acessos, escadas, ciclovias, base, subbase. Então, você consegue utilizar o agregado reciclado num empreendimento e reduzir o custo na aquisição do agregado. Agora, eu como um cidadão, eu consigo fiscalizar, eu consigo exigir, por exemplo, que de repente a empresa que está realizando a obra na minha casa, ou de repente o lugar onde eu contratei que está construindo um prédio, tenha essa consciência, eu consigo exigir dele que faça um descarte correto também desse material? Sim, é interessante porque o cidadão ele é a parte mais importante desse processo. Então, quando você contratar uma caçamba, fazer uma reforma, você precisa exigir que o caçambeiro descarte de forma correta em um local. Saber onde vai parar aquela caçamba depois. Exatamente. Então você pode exigir dele um documento chamado CTR, que é o comprovante de transporte de resíduos, onde ali ele tem o endereço do local licenciado. Então é muito comum em grandes cidades, São Paulo, BH, Rio de Janeiro, o caçambeiro descartar de forma incorreta. Por quê? Porque, às vezes, o próprio contratante, que é o gerador, é omisso. Se você exigir que o caçambeiro transportador descarte de forma correta em um local licenciado e legalizado, evidentemente que você está fazendo a sua parte. Perfeito. Mas a gente acha que não pode fazer nada com relação a isso, mas está vendo? É importante. E buscar conhecimento sobre este assunto também é fundamental. A associação traz também informações, traz orientações para quem quiser saber tiver outras dúvidas sobre este tema, Levi. Sim. A gente disponibiliza anualmente cursos de capacitação para quem quer empreender na área. A gente faz também anualmente o Seminário
nacional que discute algumas práticas da reciclagem de entulho, e a gente disponibiliza para o cidadão comum um mapa, que é o mapa.abrecon.org.br, onde ali você tem a relação de empreendimentos que recebem esses resíduos. Pode ser usinas de reciclagem de entulho, áreas de transbordo que fazem a triagem e aterros de inertes. Então a gente disponibiliza essa informação justamente para dar a possibilidade do cidadão, da construtora, em descartar o resíduo de forma correta. Perfeito. Bom, então informações, gente, www.abrecon.org.br. Nós estivemos conversando aqui no Vida Plena com o ambientalista e coordenador da Abrecon, Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição, Levi Torres. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa produção também, vidaplena@boavontade.com é o nosso endereço na internet, ou então 0300 10 07 940.